Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papos Podcast. O nosso e o vosso podcast traz sempre os papos mais fixes. Sou Daniel Matias, do meu lado infelizmente não temos a presença da Luzira Sala Paredes, mas no outro extremo do sofá temos uma figura incontornável do desporto angolano, isso no que toca ao jornalismo. Minhas senhoras e meus senhores, temos aqui do meu lado Jandira Panzo, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Ai, que honra! Vocês são muito queridos. Olá, muito Daniel. Muito obrigado, Jandira. Obrigada eu pelo Bem-vinda convite. mais uma vez. Como é que eu saúdo? Boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente do horário em que vocês estiverem a ver este vídeo, esta entrevista, este conteúdo. Estamos a falar para jornalismo feito em redes sociais, não é? Estamos a falar Certo. de YouTube. Muito obrigada pelo vosso convite, Nada muito por isso, nós é que obrigada agradecemos. pela atenção. Uhum. Eu acho que se vocês convidaram-me porque viram alguma coisa que agrega ao vosso canal. Sem dúvida. Muitos parabéns ao Papos TV pela ideia, pelo conceito e vamos ao que vocês quiserem. Muito obrigado. Como vocês já sabem, existe uma pergunta que nunca pode faltar quando nós iniciamos os nossos programas. Mas antes disso, vamos dar aqui uma atenção aos nossos patrocinadores. Começando então pela DigiCenter, que se trata de uma solução para carregamentos digitais e pagamentos online. Depois seguimos para KB Agency, a nossa empresa de marketing digital, comunicação e identidade visual, a cara do Papos. Como vocês podem ver nas nossas canecas muito lindas, é tudo um tratamento da KB Agency. Barbearia Peps, para quem cuida do cabelo como ninguém, gosta da barba em condições. A Barbearia Peps faz sucesso em Portugal e é a escolha certa para todos vocês. Depois temos o Coquilicious, que trata dos nossos... aqui da nossa barriga, do nosso estômago, quando mais precisamos. Hoje estamos num ambiente mais soft, por isso não temos aqui a presença do Coque, mas sempre com eles que nós contamos. Sem esquecer também a Corporativo, responsável por alguns brindes que nós vamos oferecendo aos nossos convidados. No final, possivelmente vamos receber um brinde da Corporativo. A Divine Aroma, que acaba por tornar os nossos olfatos cada vez mais... a palavra escapa agora, mas pronto. Com cheiro mais atrativo. Mais atrativo, prontos. Eles são especializados em perfumes de nicho e eles são o luxo no melhor custo-benefício possível. Falando também de aromas, temos a Accento, que é especialista, e esse ar aqui que nós temos, que vem de um difusor, é fruto do trabalho que nós temos desenvolvido também com a Accento. Acho que podemos então partir para a nossa conversa. E a pergunta que nunca escapa é a seguinte. Quem é a Jandira na fila do pão? É a última. É a última da fila do pão. Não, eu não sou a última, eu sou a mais velha dos meus irmãos, eu sou a primogênita dos meus pais, eu sou Jandira, eu sou filha, obra e criação de Deus. Eu sou uma pessoa com valores próprios, amor, justiça, cuidado, fraternidade. Eu sou essencialmente esta pessoa. E depois há coisas que eu gosto, como eu gosto de futebol, eu gosto de basquetebol, eu gosto de jornalismo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de conhecer pessoas e culturas diferentes. Estas coisas depois vão se acrescentando a quem eu sou. Ok. A Luzira normalmente acompanha-me nas entrevistas ou nas conversas. Gostamos Por que é que não vieste, Luzira? Fica a questão. Eis a questão. E ela faz sempre a seguinte questão. O que é que a Jandira gostaria de ser na altura em que era criança, quando se tornasse mais velha? Eu sempre quis ser o que eu sou hoje. Comunicadora. Porque eu cresci assistindo a televisão pública de Angola e eu achava mágico as pessoas aparecerem na minha tela. E eu queria entender como é que elas apareciam na minha casa, se elas não estavam perto de mim. Certo. Eu depois comecei a viajar na rádio, como é que os locutores falam e eu consigo ouvi-los na minha casa, porque eles falam. E depois o meu pai começou a explicar como é que tudo se dava, o que é que acontecia. E nasceu em mim essa curiosidade. Mas depois chegou uma altura em que eu deixei morrer esse bichinho porque eu não conseguia ingressar para o e-mail, eu fui estudar engenharia e quando
eu terminei o meu curso médio, eu me perguntei, por que é que eu vou fazer engenharia se eu gosto de fazer jornalismo? Ok. Então, eu tomei a decisão de não prosseguir com a engenharia e me tornar comunicadora fazendo o curso superior de comunicação social. Certo. Porque, de alguma forma, eu achava que eu dava jeito para esta coisa, que eu poderia, que eu conseguiria. Uhum. E o meu pai, numa conversa para a transição do ensino médio para a universidade, ele disse-me, não vai ser possível, porque em Angola é muito difícil trabalhar em televisão, em rádio. E eu olhei para o meu pai, bem fundo nos olhos, eu disse, dá-me 3 meses, se eu não conseguir, depois tu decides o que é que eu faço. Ok. E eu fui estudar jornalismo no Cefojor, básico, e quando eu fui estudar jornalismo básico, eu encontrei professores que eram jornalistas na Rádio Nacional, na Angop, na televisão, e eles elogiavam, e eu nunca tinha feito, e eles gostavam. Então eu comecei a achar que daria certo. E daí eu fui com uma amiga que estudava comigo lá no Cefojor. Sim. Ela foi convidada por alguém que ela conhecia para fazer um teste na TV Marçal, uma televisão comunitária. Sim. E ela disse-me assim, acompanhas-me e não sabes o que dá. Eu falei, não, eu não vou ser eleita porque televisão não é bem a minha praia, eu quero rádio. Ela disse, não, vamos só. E fomos para lá e eu fui fazer o teste, a minha amiga não ficou e eu fiquei. E eu fiquei na TV Marçal por acho que aproximadamente 8 meses e foi muito, muito bom para o contacto com a câmara, com a luz, com tudo isso, foi muito interessante. E um colega meu, Lucas Chipa, que trabalhava na TV Marçal, ele estava a fazer a transição da TV Marçal para a Record Angola. E ele disse-me assim, Jandira, tu não serves mais para estar aqui, eu vou para a Record e eu te levo. E eu disse, Record? Não, aquela é muito grande, Angélica verdade. Costa, eu não vou ser aceite. Ele disse, vá lá. E eu fui lá e quando eu cheguei na Record para tentar conversar com o pessoal, a pessoa que ele me indicou não estava. E quando eu ia adentrar pelo portão da Record, estava o diretor da Record na altura, o Sr. Francisco Souza, que já não está entre nós, e ele perguntou, com quem vens ter? Eu disse, com a Angélica Costa. Ele disse, porquê? Eu disse, porque eu quero uma oportunidade. E eu fui muito ousada naquele dia, e ele começou a conversar comigo, e ele disse, eu gostei da tua conversa, você está contratada? Assim, eu gostei da tua conversa, você está contratada, e eu acabei por ser, então, contratada pela Record, e eu fiquei na Record o mesmo período, 9 meses, e depois existiu uma cimeira de chefes de Estados africanos aqui em Talatona, e eu estava a trabalhar pela Record, a fazer cobertura política, muito desenvolta na minha movimentação, porque eu não tinha uma produtora, um produtor, eu tinha que fazer as minhas pré-produções para entrevistar as pessoas, para conversar com as pessoas, e uma das pessoas que me viu a trabalhar disse, tu tens muito jeito para ser produtora, por que tu és repórter? Eu falei, também não sei porque que eu sou repórter. e ficámos assim a conversar e ele foi-me dando algumas dicas. E quando eu acabei de conversar com ele, um amigo, tem muitos anjos na minha vida, o João da Cunha, foi dar-me uma boleia do trabalho para casa e eu comecei a falar com ele sobre. E quando eu falei o nome da pessoa, Ais Walter, ele disse, ele é diretor da Zimbo, eu conheço. E o meu amigo João falou, olha, se quiseres eu posso te arranjar um casting para Zimbo. E ele conseguiu que eu fosse fazer o casting para Zimbo. E quando eu fui fazer o casting, a pessoa que me fez o casting olhou para mim e disse, não, tu não podes ser repórter. Tu vais te tornar a primeira mulher a falar de desporto na nossa televisão. Top. E eu fugi, fui-me embora. Disse, não, eu não quero apresentar, eu não quero nada disso, é muita exposição. E eu fugi, fui-me embora. E ele depois ligou-me para ir lá, tentar acertar coisas de contrato. E eu falei que eu não queria. Depois ele estava a sair, né? A transição, naquela altura as direções na Zimbo eram muito transitórias. Ele estava em transição e ia entrar o Guilherme Galeano e ele deixou o meu processo nas mãos do Guilherme Galeano. Certo. E ele disse, não deixes que ela fuja, traga. E o Guilherme Galeano ligou-me para ir a Zimbo, para ter uma conversa com ele. A conversa com o Guilherme Galeano foi bem acolhedora, bem interessante, ele deu muita segurança. Porém, eu fui para a redação, eu trabalhava numa redação enxuta na Record, em que as pessoas, como vocês aqui, uma equipa pequenina, então as relações... acabam por fazer a mesma coisa. As relações humanas, quando são grupos mínimos, Reduzidos, esqueci-me né? agora a palavra, elas são muito mais próximas. Mais íntimas. E eu gostava do meu ambiente de Record, eu me sentia muito confortável, era a minha zona de conforto. Eu conhecia os meus colegas, os cameramentos, os editores, eu tinha uma relação muito boa. E quando eu fui para Zimbo era uma relação extensa, muito grande, muita gente, muitos jornalistas que eu só via pela televisão, que eu só admirava.
eu tive medo, essa é a palavra, eu tive medo de não ter capacidade de crescer dentro daquele ambiente. E o Guilherme Galeano foi muito solícito, deu-me muitas dicas, abraçou-me muito, mas ainda assim eu não gostei muito. Ele disse, vem, experimente por uma semana, se não gostares, depois vais. Só que quando eu chego à redação para começar o meu período experimental, eu sou abraçada pela Sónia Costa, que era uma jornalista que estava na Zimbo, e ela foi impecável. Ela disse, se é o teu sonho, tens que encarar, não podes fugir. Sim. Tens que olhar de frente, tens que bater de frente se possível para conseguires. E depois tinha um outro rapaz, o Eduardo Liberal, que também foi muito incrível nessa altura para mim. E eles conseguiram me convencer a mudar de ideias e na segunda semana, então, eu assinei o meu contrato com a Zimbo e eu fiquei por mais de 10 anos na Zimbo. Sim. E fiz aí o meu grande percurso a nível profissional dentro do país. Primeiro no giro desportivo É, e no depois giro. Você sabe, Daniel? Sei porquê, porque eu acho que o giro desportivo apresentava durante o período da tarde Ao meio-dia e e meio. muitas vezes era o momento em que eu saía da escola e estava com o papai na mesa e ficávamos assim a assistir. E eu já acompanho o programa da Jandira há muito tempo. Muito obrigada. Essa evolução. Durante um bom tempo, eu acompanhei a Jandira e gostava muito. Admirava, inclusive, a coragem eu tive, né? Sim, que ela teve, porque não é muito comum nós vermos mulheres nessas posições. Normalmente no Brasil conhecemos, por exemplo, a Tati Mantovani, a Renata Fã, não sei se serviram de inspiração para si. Essas eu comecei a... Por exemplo, a Tati Mantovani foi muito recente, mas quando eu comecei, eu não tinha grandes referências em Angola. Nós tínhamos na televisão pública a Zurema Rodrigues e a Filomena Reis, mas eu não queria aquele padrão, eu queria um padrão mais disruptivo, diferente, porque eu era jovem, agora nem tanto, eu já era jovem e tudo mais. Não, mas continua, Black Don't Crack. Yes. Eu era muito jovem, então eu queria algo que eu me conseguisse identificar. Quando eu fosse assistir, eu queria gostar do que estava a ver. Sim. Então foram 2 mulheres, ou 3, da Record e da Globo. Na Globo era a Glenda, não sei fazia o Esporte Espetacular, o Globo Esporte. Globo Esporte. Passava o domingo à tarde, a Glenda. Ela é uma antiga nadadora. E a Milena Ciribelli na Record. Elas faziam os programas similares e era ao fim de semana. Elas faziam de forma muito diferente e também na Bandeirantes, que é agora ela vive em Londres e trabalha para a Sky Sport, que é a Nathalie Gedra. A Nathalie é incrível na linha de construção de histórias, de narrar reportagens. Ela era fantástica, eu ficava muito tempo a vê-la. Mais tarde, depois, fui conhecendo outras, como a Renata Fã, que você citou. Agora, muito recentemente, desde 2023, mais ou menos, eu acompanho as meninas que fazem pela TNT Sports, que são a Tati, a Clara, a Tainá Espinosa. Exatamente. Mas quem me fez mesmo achar que eu podia são a Renata, a Glenda e uma rapariga portuguesa, eu acho que ela chama-se Ana Sofia. Sofia ela trabalha... Oliveira? Não, a Sofia é comentadora. É muito recente também. Sim. É a Ana Sofia, ela trabalha no Canal 11, português, mas ela antes, quando eu a vi, trabalhava no jornal A Bola, no canal, A Bola TV, e depois passou para a TVI e agora ela trabalha no Canal 11. Estas 3 mulheres, porque a Sofia era muito pela comunicação, linguagem, que é muito parecida, as brasileiras era pela dinâmica, pela forma muito própria de fazer, então eu tive que beber um bocadinho de todas elas para criar a minha própria forma de fazer, porque eu sou angolana, africana, certo. Então eu não posso nem fazer como fazem as brasileiras, nem como fazem as portuguesas, mas encontrei aqui um meio termo que me pudesse fazer com que eu tivesse a minha própria identidade, e eu acho que eu consegui criar a minha própria identidade para comunicar futebol. Eu acho que sim. Isso lembra-me um pouco o livro Roube como um Artista do Austin Kleon. Sim. Então conseguiste pegar um bocadinho de um lado, do outro e criar a tua própria personalidade. Sim. E se calhar hoje em dia já existem meninas, não é? Que hoje já querem também enverdar por esse caminho e inspiram-se em si. Eu não sei se existem, eu acho que ainda há essa carência dentro do nosso mercado, mas mesmo dentro da Zimbo, a Zimbo depois criou
um programa que passou à Tarde Nossa, acho que não era ainda o A Tarde Nossa, que eram castings. Existiram meninas que foram para lá e o casting da Zimbo. Casting da Zimbo. Sim, lembro disso. Que tentaram fazer desporto imitando a minha forma de fazer. Eu achei aquilo muito interessante e nós tínhamos ficado com 2 raparigas que saíram do casting. Uma delas continua a fazer até hoje, que é a Zola da Silva, e a outra era a Jandira. E quando elas vieram falar que elas gostavam do que eu fazia, eu achei tipo... Vocês têm certeza? Por quê? Não, porque é sempre, como direi, quando tu não estás à espera de que as coisas aconteçam, a tua reação é do tipo, será que elas estão... Ou eu estou a fazer a coisa certa? Será que o que eu faço é tão boazinho? Para tentar impulsionar outras, inspirar nem tanto, mas impulsionar outras. Sim. E do outro lado é tipo, uau, acho isso bom, será que eu preciso melhorar onde? Como é que eu devo melhorar? O que é que eu devo fazer melhor para continuar a impulsionar? Então foi diferente. Eu não soube reagir na altura ao acontecimento, mas hoje eu entendo melhor o que tinha acontecido naquele momento. Antes de começarmos a gravar, chamou-me a atenção por ter pulado a cronologia de certas coisas, mas acho que faltou alguma coisa ali. Por quê? Porque falou que é uma criação de Deus, não é? E quando falou disso, lembrei-me também de ter lido algo sobre a Rádio Eclésia durante o percurso, mas verdade, eu passei pela Rádio Eclésia, e foi porque eu mencionei a Rádio Eclésia ao senhor da Record que ele me contratou, porque eu tinha trabalhado com profissionais muito incríveis, como Adão Tiago, a Zenilda Vlola, pessoas muito interessantes. A rádio, ela surge num período em que eu estava em busca, depois de ter terminado o Cefojor, nós tínhamos que fazer um período experimental dentro da rádio escola, mas eu não tive a sorte de ser aceita para fazer esse projeto e na rádio, ou enquanto estava no Cefojor, eu conheci o Miguel Manuel, trabalhei na televisão pública de Angola, e o Custódio Umba, e eles então conseguiram que eu fosse fazer casting na Rádio Eclésia e eu trabalhei com o Adão Tiago e com a Zenilda no programa Luanda Escolar, que era um programa de adolescentes para pessoas que sonhavam em trabalhar em rádio, porque rádio era a minha grande paixão. Eu infelizmente não tive essa realização ainda na plenitude, porque em 2016, amor, não me lembro bem, eu consegui entrar na rádio da minha universidade, na Unia, mas depois eu tive que desistir porque estava muito cansativo conciliar com a televisão e eu sou muito do tipo, quando eu não estou a conseguir dar o meu melhor, libera espaço para que outros entrem e façam diferente e façam melhor. E eu não consegui realizar-me assim, comunicando em rádio, mas foi um período muito interessante. Eu estive sim na Rádio Eclésia, foi também uma grande escola, aprendi muito na Rádio Eclésia. Vamos torcer para que algum dia consiga fazer rádio. Certo, não sei. Não sei. E agora, o que é que falhou no ingresso ao e-mail? E também a questão de ter feito engenharia. Será que os ensinamentos de engenharia, o processo em que teve na universidade, ajudaram a moldar aquilo que é a Jandira hoje em dia? Sim, eu não fiz engenharia na universidade. Na universidade eu fiz comunicação. Ok. Eu não consegui passar na pré-candidatura no e-mail, não deu certo, então eu tive que me virar para outra coisa e eu tinha, naquela altura, alguma habilidade boa para física e matemática, então eu consegui ingressar para engenharia industrial e é muito desafiador porque tu precisas ter muitas horas, muita concentração para estudar matemática, química, física, fisioquímica, depois que misturam química com física, então tu precisas ter muita disciplina, muito comprometimento, muita vontade para fazer, para que as notas elas consigam ser boas nos 2 primeiros trimestres e depois no terceiro já se vê o que é que vai ser, porque o terceiro ele normalmente costuma ser o resumo dos 2 primeiros e depois resumir 2 trimestres é muito mais maçudo do que estudar e ter uma boa nota, um 17, um 16, depois o segundo, outra boa nota, para conseguires uma boa média até chegares ao terceiro trimestre, depois logo se vê o que é que vem no terceiro trimestre. E não é com tanta ansiedade, porque quando os 2 primeiros trimestres são maus, é complicado. É bem então, complicado. Sim, engenharia me ensinou a ter disciplina, foco, a saber se relacionar com as peças
como se relacionam com as pessoas. Então ela me ensinou a ter relacionamento, acima de tudo, e também a ter muito foco e muita disciplina. Isso aí eu aprendi com a escola. Isso é muito engraçado, dá para ver que conseguiu fazer muito bem esses paralelos. Nós às vezes olhamos para a engenharia e olhamos, é muito número e não há relação com nada. As pessoas fora pensam muitas vezes dessa forma. Não. E na verdade é totalmente o contrário. Em tudo o que fazemos, nós aprendemos alguma coisa que levaremos para a nossa vida prática, para a realização de outras tarefas. Eu tinha um colega que perguntava sempre ao professor, por que eu tenho que aprender matemática? Exatamente, é isso Onde é que eu vou aplicar matemática na montagem de manutenção industrial? E o professor dizia que no cálculo da soma, do pegar de uma rosca, para poder com um parafuso, você vai sempre precisar de números, nem que eles não sejam visíveis, mas que sejam internos, para os cálculos internos. Porque aquilo depois cria um imaginário. Você vai sempre precisar. E a matemática é um imaginário, é uma viagem. Você precisa chamar a sua capacidade criativa para encontrar o quadrado e o x e a raiz quadrada e a hipotenusa e tudo mais. Exato. Você precisa ter essa capacidade. Sim. Certo. E depois é colocada numa posição em que tem que falar sobre diversos assuntos. Ainda não tinha pegado para o desporto, nem especificamente para o futebol. Não. Falava de economia, falava de assuntos políticos, sociais. Tendo feito esse trajeto todo, foi fácil? O que é? Foi fácil conseguir falar sobre economia? Foi fácil conseguir falar sobre sociedade, política como um todo? Eu sou, como lhe disse, a mais velha dos meus irmãos. Eu sou primogênita do meu pai. E o meu pai teve sempre o cuidado de orientar-me para que eu fosse uma pessoa que conseguisse se inserir na sociedade. Por mais que depois, quando fôssemos viver a vida como tal, quando somos adultos ou adolescentes, nos deparássemos com coisas completamente contrárias a tudo aquilo que nos é passado dentro de casa. Porque a nossa casa é um mundo, né? É um universo onde o nosso pai é o líder e ele dita as regras e ele quer. E a sociedade, ela é aberta. Nós encontramos o Daniel encontra a Jandira e depois encontramos-nos a todos e depois cada um traz um pouquinho da sua cultura. Mas eu cresci aprendendo porque eu consumia muita notícia. Muita notícia. Eu queria saber. Por exemplo, o futebol me ensinou geografia africana. Eu também sou muito bom a geografia, muito por conta do futebol. O futebol me ensinou geografia africana. E depois eu consumia muita notícia. Então, eu não me espantei quando eu fui trabalhar na Record, essencialmente, que eu trabalhava com tudo isso. Eu não me espantei com quem era o ministro tal, quem era o secretário de tal, porque eu os conhecia da televisão e eu absorvia muito e eu tive bons professores na escola que me permitiam conversar com eles sobre todos os assuntos sociais. Então eu tenho na minha cabeça que nós precisamos, dentro de casa, nos alimentar com coisas que nos tornam elementos diferentes dentro da sociedade, para que nós não nos assustemos depois quando nos deparamos com as coisas. Então, números, responsáveis por números, e porque jornalismo é esmiuçar o complexo para o mais simples, então eu faço as perguntas mais básicas de economia como alguém que tem necessidades como um cidadão normal, eu faço as perguntas mais básicas sobre política como uma cidadã comum e normal, e depois desenvolver isso para que quem me ouve ou quem vai consumir consiga entender. Então eu tive isso dentro de casa, acompanhando, consumindo e aprendendo junto dos meus. Eu tinha um tio fantástico, o tio Raul. Ele adorava desafiar-me. Geografia, história, política, economia. E quando eu conseguisse, eu ganhava relógios. E eu adorava desafiá-lo. Então ele estimulava-me a buscar sobre estas coisas. O meu hobby, quando eu era criança, não sei se isso é um hobby para criança, mas o que eu mais fiz na vida como castigo era ver televisão. O que eu aprendi a fazer sozinha era ver... Sim, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa errada, o meu pai colocava-me de castigo. Eu não podia brincar com os meus brinquedos, eu não podia brincar com os meus irmãos, com os meus primos. Eu era obrigada a sentar-me junto dele na hora das notícias, que era horrível para uma criança. Sim, então faz sentido agora.
via as notícias com ele. E ele, tudo que ele achou que me faria mal ou que eu ia ficar revoltada, eu a abracei e desenvolvi esse gosto. E fui fazendo. É como aquela coisa, não é? Os nossos pais às vezes obrigam-nos a comer legumes como castigo, punição, não comer doces, mas na verdade aquilo faz muito bem à saúde, ao passo que os doces, que são a coisa mais prazerosa, perdem espaço. E no final fazem mal, não é? Olha, dá-me aqui uma esperança, que a minha filha mais velha não gosta de comer legumes. Não. Eu não a obrigo, deixo livre, mas uma vez ou outra eu coloco para que ela saiba que isso é importante, que ela precisa comer isto, mas é uma fase muito complexa. Então essa nossa conversa, ela provavelmente vai assistir, vai, não é? Vai servir de incentivo. Já agora, como é que ela se chama? Kyla. Aqui o exemplo do tio. Por favor. Coma muitos legumes. Coma muitos legumes, beterraba, cenoura, tomate, cenoura, tudo. Faz bem aos olhos. Faz muito bem. bem. Não comeu cenoura, agora os óculos. Mas pronto. Depois, parte para Londres, não é? Reino Unido. Não, eu na verdade, eu trabalhei na Zimbo até 2018, junho. Sim. Mas em 2014 eu comecei a sentir uma necessidade de mudança, de respirar outros ares, de ter outro crescimento pessoal, profissional. As pessoas dizem, tu estavas tão bem, estavas no teu auge, mas eu estava internamente... entediada, será? Muito. Eu posso dizer isso agora, eu antes tinha muito receio de dizer isso, mas agora eu sou muito profissional e quando eu tenho que fazer o meu trabalho, eu quero que ele seja muito bem feito. Certo. E eu não estava muito... Eu não sentia que eu tinha a mesma energia para criar, Parecia para fazer. Tudo no piloto automático. Completamente. Eu sabia que eu tinha que chegar, que eu tinha que apresentar, que eu tinha que preparar, quem eram os convidados, o que é que eu iria falar, o que é que eu iria fazer, mas aquilo já não me dava aquele friozinho na barriga, aquela vontade. Então, desde 2014, eu comecei a maturar a ideia de deixar a televisão. Sim. Eu me perguntava, eu infeliz ou felizmente, eu não tive... que fazer muitas escadas. Como eu lhe disse, quando eu cheguei no primeiro casting na Zimbo, a pessoa que me fez o casting, ela achou que eu devia apresentar. Então, eu era a repórter e apresentadora ao mesmo tempo, porque eu estava sempre na rua a fazer as reportagens, porque é a vida, é a alma de quem faz jornalismo. Sim. E eu gostava, essencialmente. E eu apresentava e eu fazia reportagens. Então, eu não precisei de fazer muitas escadas. Sim. Eu não sei se foi por isso que eu... Ao meio da caminhada eu perdi um pouquinho do pique, assim, porque eu colaborava para a Supersport e eu fazia muitas reportagens e era completamente diferente. Era uma vontade que eu tinha incrível. Depois tinha as viagens pelo meio, conhecer o país e... Não, eu viajei um bocadinho pela Supersport, mas não dava tanto, porque era um extra, Okay. Eu trabalhava pela Zimbo. Então... Em 2014 eu comecei a pensar nesta ideia e em 2016 eu tive uma conversa muito boa com meu marido e em 2017 Segurança. E em 2017 essa conversa ela veio novamente à tona e ela fez muito mais sentido em 2017 do que em 2016 e em 2017 nós decidimos que iríamos deixar o país para experimentar outras coisas, mas o nosso destino inicial era Portugal e eu vivi durante 1 ano e 9 meses no Porto, cidade fantástica. Eu vivi durante 1 ano e 9 meses no Porto, mas depois chegou a hora de ser mãe e eu engravidei da minha primeira filha, então eu fui para dar à luz em Londres, mas agora vivo em Londres. Ok, e como é que tem sido a experiência já agora? Muito boa. Nas Terras do Rei? Muito boa, muito boa. Eu acho que eu precisava de sair da minha zona de conforto, de Luanda, de junto das minhas pessoas, das minhas coisas, porque quando tu estás num país estrangeiro, tu és estrangeira, tu não tens amigos, não conheces nada e tu precisas te reinventar para poderes fazer. Uma coisa é tu saís para ser estudante, outra coisa é tu saís para dar à luz e depois acontecer uma pandemia pelo meio e depois essa pandemia te faz refletir sobre a vida e tu decides ficar naquele lugar. Então foi uma mudança não planeada, mas que ela chegou no momento certo, no momento em que eu precisava. E tem sido muito, porque Londres, eu sinto muita saudade de Angola. Muitos reclamam do clima, né? É depressivo.
Nunca É lá muito- estive, mas é pelo que depressivo. ouço. É muito complicado. O clima em É. Londres é a pior coisa que tem. Mas se tu focas no clima, tu não vais viver, É. tu não vais conhecer, tu não vais desenvolver. Se tu focas na necessidade de ganhar muito dinheiro, tu também não vais viver. Então precisa haver um equilíbrio Ok. entre as várias coisas. Londres é uma multiplicidade de culturas. Uhum. A primeira vez que eu fui para Londres, eu disse ao meu marido, eu viveria aqui tranquila. Porque tu encontras o Daniel na imagem, mas com uma nacionalidade completamente diferente, guineense, cabo-verdiano. Faz Então, sentido, tu faz consegues, sentido. tu consegues te reconectar, tu consegues te Aham. reconhecer dentro da cidade, porque tem povos de todo o mundo Certo. dentro da cidade de Londres. Então, isso aqui para mim é o mais especial de Londres. A capacidade que ela tem de albergar e acolher todas as culturas e pessoas, cada uma ao seu nível, cada uma com a sua qualidade, cada uma com a sua experiência, com a sua realidade, com a sua cultura, e todos conseguem conviver dentro da cidade. E depois, arquitetonicamente, é uma cidade muito bonita. Maravilhosa. Tem uma arquitetura belíssima, tem pontos turísticos incríveis, tem uma história que é bonita quando nós romantizamos, mas Sim, olhando para algumas narrativas. se nós olharmos para o todo, tem a sua história, como tem todas as potências europeias, com os africanos, mas eu acho que, por exemplo, os nigerianos, os indianos, eles têm uma abertura dentro de Londres que é só um colono consciente consegue oferecer estas coisas aos seus ex-colonos, às suas ex-colónias. Então tem, a cidade em si, ela tem muita vida, tem muito movimento, ela é muito bonita. Eu me sinto bem em Londres. Uhum. Eu sinto que eu nasci para viver Top. lá. Agora que tocou num aspecto interessante, até porque eu sou um adepto do Arsenal e falou agora dos nigerianos, eu vejo que eles são muito bem acolhidos. Eu acho que o Arsenal, se não estou em erro, é das equipas mais africanas, não só do Reino Unido, como de toda a Europa. Sim. E O Arsenal Chelsea depois vem acompanhar, Sim. depois com a entrada do Drogba, do Ocean. Mas o Arsenal tem uma comunidade tem. africana muito grande dentro. Mesmo os próprios adeptos do Arsenal, a maior É parte uma das são, razões pela qual eu gosto muito do Arsenal. a maior parte dos seus adeptos são de comunidade. Ou seja, todos os países da Commonwealth, que são países que tiveram influência inglesa, eles são todos muito bem quistos dentro do país em si. Eles têm muitas oportunidades. Eles souberam fazer bons negócios com os seus colonizadores. Eles conseguiram fazer bons acordos. Eles conseguem estar bem dentro a maior parte dos apresentadores negros, que são ingleses, né, porque nasceram lá, mas são de origem de países da Commonwealth, que sejam também jamaicanos, africanos. Eles têm espaço, têm muito espaço. A primeira vez que eu fui, a mulher que me atendeu, eu podia dizer que ela é do Quando Cubango. Benguela. Não, Benguela nem tanto, são muito morenas, mas ela é do Quando Cubango, ela é de Luanda. Eu poderia identificá-la como uma angolana facilmente, entende? Diferente de Portugal. Certo. Muito diferente de Portugal. Muito diferente de Portugal. Ok. Eu gostei muito de viver no Porto, mas eu não me identifiquei. Porque existem muitas coisinhas que são mais... como direi, sensíveis, muito sensíveis. Há uma curiosidade em relação ao Arsenal, não sei se ficou a saber, mas tem a ver com uma senhora que teve trigêmeos e no Arsenal, curiosamente, tem 3 jogadores chamados Gabriel. Ela deu Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e o Gabriel Magalhães. Sério? Os filhos. Gabriéis? Sim. Não, eu não fiquei a saber dessa, Sim, acho que é caniana, se não estou em erro. Então isso reforça também o grande apoio da comunidade africana. Eles abraçam muito os seus jogadores. Os adeptos do Arsenal abraçam muito os seus jogadores. Porque o Arsenal é uma filosofia, não é, amor? North London o forever. Arsenal é uma filosofia, é mais do que adeptos que gostam de futebol. Porque se tu vês como eles veneram o Saka, incrível. É verdade, incrível. Starboy aqui, Starboy acolá, Starboy. Eles têm essa cultura mesmo muito, muito boa. Eles os adeptos do Arsenal não vaiam os seus jogadores. Estejam a jogar mal, eles reclamam, claro, porque ninguém gosta de perder, mas de fazer não. Sim, eles abraçam, abraçam muito os seus jogadores. Isso aconteceu por acaso no Euro
depois do Saka ter falhado o penalti, diferente do que fizeram com o Rashford e o Sancho, que estavam no United naquela altura. Nós vimos um comportamento completamente diferente dos adeptos do Arsenal, que abraçaram o Saka. E o Saka voltou a ser o jogador que é. O Rashford e o Sancho, ao contrário, tiveram lampejos e nunca voltaram a ser os jogadores que... Vamos ver se agora ele renasce agora no Barcelona. Né? Eu espero que não, porque eu sou do Real Madrid. Espero que não. Mas nada contra ele, mas contra o Barcelona. Mas o Barcelona é o grande favorito a ganhar novamente a La Liga. Pode ser o favorito. Agora vamos ver no final como é que as coisas... Eram os favoritos para a Champions também, não é? E aconteceu o que aconteceu. Nunca os achei favoritos para a Champions. Eu achei até... Bem, no início da Champions era óbvio que não, na minha opinião. Mas à medida que foram jogando, e tal como a Jandira muito bem disse, foram a melhor equipa da temporada. Na meia-final, eles pegaram o pior adversário, que foi a Inter. É um adversário chato. Muito, muito. Para a forma como joga o Barcelona, a Inter foi o pior adversário. Não, se calhasse, por exemplo, o PSG, era quase impossível porque estavam em zonas diferentes, mas se fosse qualquer um dos outros dois adversários, tudo bem, mas a Inter era muito complicada. Agora, o que não se esperava era que o PSG teria tanta capacidade para aniquilar a Inter. É verdade, aquilo é que foi. Acho que foi a surpresa da temporada. Opinião, uma das piores finais que eu já assisti. Tanto porque eu sou do Inter, já vi 2 finais perdidas, apesar de termos ganhado uma, não é? Mas foi um jogo terrível. Se assistir, foi um apanha, outro bate. Não, e o PSG teve respeito, não é? Moderou ali a forma de derrotar a Inter para não ser mais humilhante ainda. É verdade. Foi muito triste. E em Londres, está vinculada a alguma cadeia televisiva? Ainda não. Trabalha de maneira independente? Muito independente, ainda não. Como ele disse, eu quando saí da televisão, eu não queria mais fazer jornalismo. Eu queria experimentar outras coisas, mas eu não consegui me apaixonar pelas outras coisas que eu fui tentar fazer como eu sou apaixonada por jornalismo. Então, eu também não queria, mas meu marido fez ali um incentivo muito grande, deu-me um apoio muito grande. Nosso assessor. Para começar a criar conteúdos para a internet. Certo. Então eu estou a aprender a criar conteúdos para a internet e eu estou a gostar. Tem 2 anos isso, não é? 3 anos. 2 anos. No máximo. 2 anos. O meu primeiro conteúdo foi ao ar em junho de 2023. Ok. Tem 2 anos certinhos agora. Eu acho que acompanho mesmo há 2 anos ou perto disso, porque quando eu não sei se já me lembrava se eu conhecia o nome da Jandira quando eu assistia, quando era mais novo, não é? Mas eu via... Não estás a dizer que eu sou mais velha, né? Não. Longe de mim dizer isso. O que eu quero dizer é que eu já conhecia aquela cara, mas aquele rosto é familiar, mas não sei de onde. Ok. E depois eu fui pesquisar e sim, fazia muito sentido agora, porque eu fiquei admirado com a maneira como falava sobre futebol. E depois disse-me aqui que a paixão é o handball, depois o basquete e só depois é o futebol, que fala de maneira menos passional. O futebol é a minha, como eu direi, o handball é a minha paixão, porque na escola tu tinhas 2 modalidades, o voleibol e o handball. E eu achava incrível o handball. E eu já vi os jogos de handball do Petro de Luanda, com a Hilda Beng, Marcelina Chiala, Filomena Trindade, depois a Seleção Nacional de Handball, com todas as suas craques, Nair, Justina Praça, Odete Tavares. Então, estas mulheres me fizeram gostar de handball como a minha modalidade de paixão, porque nós não tínhamos muito espaço para as mulheres poderem expressar a sua qualidade desportiva. Então, o basquetebol é aquilo que eu vejo e digo, uau, que eu perco a postura, que eu falo tipo... Tivemos anos dourados, né? Com o nosso basquetebol e com o basquetebol norte-americano também, eu do tipo, que você fez? Um smash. Eu não consigo te explicar a sensação de ver um smash. É incrível, estás a entender? Não, percebo. O basquetebol é a minha modalidade que me faz perder toda a compostura. E o futebol, porque ela é uma modalidade muito apaixonante, para que eu possa analisar, eu decidi fazê-la distante de mim, não tão
apaixonada porque quando tu te envolves de forma muito apaixonada, para depois desconectares é muito complicado. Então eu costumo caracterizar estas modalidades desta forma. E depois existem as modalidades que eu gosto e eu aprecio porque são também muito interessantes, como ténis, Fórmula 1, MotoGP, essas coisas todas eu vou acompanhando um pouquinho mais à distância. Mas eu gosto, e então eu estou nessa fase de criação de conteúdos, de fazer conteúdos no digital, porque eu preciso da minha independência, eu preciso da minha criatividade. Em televisão eu não consigo ter opinião, porque eu estou lá para passar informação, e na internet eu consigo ter opinião, e eu quero, nesta altura, ter opinião própria, eu quero olhar para o jogo, entender a movimentação e falar do que eu entendi. Então tem sido uma descoberta muito interessante nesta versão, nessa posição de analisar tecnicamente os jogadores e taticamente uma partida de futebol e depois exprimir a minha própria opinião, o que eu vi, porque, por exemplo, uma equipa conseguiu vencer a outra, porque uma equipa conseguiu fazer mais golos, o que não corre muito bem numa, o que não corre muito bem na outra, estudar, ouvir outras pessoas, buscar informação, tem sido uma viagem brilhante, assim, fantástica, eu tenho gostado muito. Tocou num aspecto muito interessante, que eu gosto muito, estudar. O que eu vejo é que muitos dos profissionais da área da Jandira, propriamente no jornalismo desportivo, principalmente nos comentários dos jogos, pecam muito naquilo que é a pesquisa dos jogadores, dos treinadores, da história do próprio clube, e às vezes tornam aquela experiência, não é? Porque o futebol acaba por ser um entretenimento, um tanto quanto enfadonha. Porque tu vês o homem a cometer erros atrás de erros, e eu olho para a Jandira e vejo uma pessoa que me disse agora que não vê o futebol de maneira passional. Faz muito sentido porque consegue analisar sem meter muito o coração, então as opiniões muitas vezes não vão ser enviesadas, e também tem o cuidado no que vai falar. Eu comecei a ter muito cuidado com a pronúncia do nome dos jogadores quando eu assisti ao AC Milan, acho que em 2006 ou 2007, e tinha um lateral, direito ou esquerdo, já não lembro muito bem, chamava-se Marek Jankulovski. O Jankulovski escrevia-se com J, e eu ficava a perguntar, mas papá, por que não se diz Jankulovski e disse Jankulovski? Não é que existem países em que o J lê-se como o I. E alguns é mudo. E alguns é mudo. Então, eu fiquei, a partir desse momento, a prestar muita atenção à maneira como se pronunciam de maneira correta os nomes dos jogadores. E fazia muita impressão ver pessoas que são profissionais da área a dizerem o nome de qualquer forma, inclusive a lerem mal, mesmo que o nome fosse pronunciado em português. E eu noto o cuidado da Jandira em muitos aspectos. E isso foi uma das coisas, esse diferencial chamou-me muita atenção. Em tempo, esteve o jogo do Al Hilal com o Real Madrid e falou da exibição do Dean Howson, que muitos falam Dean Huysen, não sei o quê. E essas coisas às vezes chamam a atenção, tá vendo? Porque nota-se que a pessoa parou, estudou, procurou saber mais sobre o jogador, sobre a origem do jogador espanhol, mas com ascendência nos Países Baixos. Países Baixos, verdade, já não se diz holandês. Exato. Assim, muito interessante. Na Zimbo eu tive um chefe, um líder, chama-se Dinho Soares, continua lá. Sim. E o Dinho tem muita experiência internacional, ele viveu muito tempo na Rússia, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, quando nós pronunciávamos os nomes, ele tinha a didática de nos corrigir, que estávamos a pronunciar de forma errada. E depois ele colocava na internet e ele colocava a pronúncia na língua de origem do atleta ou da atleta. Então ele nos ensinou a buscar, a nunca dependermos do que os outros dizem, se está certo, se está errado, mas busque, vá procurar. Então eu ainda pronuncio de forma errada alguns nomes, mas eu tento muito ouvir como os nativos pronunciam as letras dos nomes que devem ser pronunciadas. Por exemplo, o Vardiol, que joga no Manchester City, o primeiro nome dele é Josko.
porque é um J e ele é Exatamente. croata. Mesmo caso do Jan Kulowski. E nesses países, o J, quando está no meio, é mudo, e quando está no início, é um I, né? Certo. Então ela é Josko Vardiol. E quando eu falei isso, eu recebi uma enxurrada, que o nome dele não era Josko, era Josko. Mas o nome dele não é Josko. Agora o Barcelona contratou o Joan Garcia. Juan. Mas não é Juan. É... Nós conhecemos o espanhol ok. sul-americano. Tá bem. E no espanhol sul-americano ele é Juan. Mas ele não é nem Juan no espanhol sul-americano, porque o nome dele escreve-se com O fechado, e não com U, para ser o Juan Mata, por exemplo. Certo, também é espanhol, mas o nome dele é Juan. O presidente do Barcelona é João Laporta. E quando eu comecei a ouvir que ele seria contratado pelo Barcelona, eu fui ouvir narrações de jornalistas catalães. Ele é catalão. Então o nome dele é mesmo Joan Garcia. Joan Garcia. Tanto é que tem um acento no A. E alguém foi comentar, não é Joan, é Juan. Não é Juan. Então eu também quero aprender para que na internet eu consiga ajudar as pessoas a pronunciarem de forma correta os nomes. Eu quero levar informação e conhecimento para os meus seguidores. Eu quero buscar, eu quero aprender. E se nós colocarmos, por exemplo, o nome do guarda-redes que o Barcelona contratou, ninguém vai dizer Juan. Todos vão dizer Joan Garcia ou Joan Laporta, porque ele é catalão. Então, eu vou sempre pronunciar num português angolano, e nem de Portugal, um português angolano. A minha pronúncia vai ser sempre, porque eu tenho o meu sotaque português, mas eu vou tentar pronunciar no máximo da parecido, maneira mais fiel possível. Parecido ao que é o nome do atleta, do dirigente, na sua língua, com o seu nome. Isso parte muito do que nós queremos oferecer a quem nos acompanha, a quem está connosco. Porque se tivermos que fazer de qualquer forma, como eu disse, eu quando quero fazer o meu trabalho, ou quando eu faço o meu trabalho, eu quero que ele seja muito bem feito. Porque eu quero que quando alguém me vier criticar, eu pare, analise e perceba que realmente eu falei errado. Eu não quero que me venham criticar e eu não saiba porquê aquela pessoa está a tentar, porque eu tenho que ter argumentos para explicar, como eu tive no meu seguidor, dizer que não era Juan e Joan porque ele era catalão, e eu fiz questão de marcá-lo em vídeos onde jornalistas espanhóis falam o nome do atleta, para que ele saiba que realmente eu não estou nem a tentar enganá-lo ou induzi-lo a alguma coisa que não seja correta. Então é uma questão de nós queremos desenvolver. Tudo isso eu ganhei também. Eu adquiri das pessoas com quem eu trabalhei, e eu sempre trabalhei, graças a Deus, com profissionais muito exigentes e que gostam muito que nós procuremos, que não seja, o Daniel falou Paps TV, por que é que ele falou Paps TV e não falou Paps TV? Estás a entender? Exato. Então tentar perceber por que razão a pronúncia foi daquela forma e não de outra, e por que é que a pronúncia é daquela forma e não de outra, para poderes ter um argumento e uma capacidade de entendimento do que estás a fazer. Excelente. Eu, como adepto do Sporting, tenho o caso do Vítor Gyökeres, não é? Agora, como adepto do Arsenal, também o caso do Vítor Gyökeres novamente. Vou ter que educar os meus amigos do Arsenal, não é? A pronunciarem bem o nome dele. E eu acho isso fantástico mesmo, acho isso fantástico. Outra questão que eu gosto muito é a maneira como apresenta os próprios vídeos. Faz-me lembrar um dos meus jornalistas desportivos preferidos, Fred Caldeira. O Fred é um romântico. Ele é um poeta. Eu adoro o Fred. É um poeta. Ele uma vez disse uma coisa muito engraçada. Alguém comentou algo absurdo sobre futebol e ele escreveu: eu acabei de ler um terrorismo disfarçado de comentário. Ele tem sempre umas tiradas muito inteligentes. Nota-se muito que ele está sempre a ler, não só sobre o futebol, porque eu acho que para nós sermos bons profissionais, nós devemos olhar para o mundo de uma maneira holística, não é? Literatura, ciência, próprio desporto, os mais variados desportos, não é? Porque aquilo vai acabar por nos tornar uma pessoa cada vez mais completa, um profissional cada vez mais completo. Eu não sei se olha o Fred Caldeira e outros jornalistas desportivos como referências, mas gostaria de saber quem são as maiores referências, tanto do passado como do presente. Olha,
Se eu, estando a trabalhar na internet, não dissesse que o Fred é uma das minhas referências, eu não estaria a ser verdadeira comigo mesma. Ele é maravilhoso, ele é um poeta, ele não fala sobre futebol, ele faz poesia jornalística a falar sobre um jogo de futebol. Ele tem muita cultura, tem muito intelecto, porque ele tem sempre uma prosa de um autor para lançar nos seus vídeos, e eu acho isso muito bonito, muito interessante. Eu gosto do Fred, eu gosto da forma muito sensata e isenta também do Marcelo, que é colega dele, do Marcelo. Eu gosto, como eu já lhe falei, as minhas primeiras referências foram as angolanas, com certeza. Se eu disser que não, eu estaria a enganar-me. Mas não na forma como faziam, mas porque estavam lá, e porque estão até hoje e continuam a alimentar isso, que é a Zurema e também a Filomena. Eu também gostava muito de ouvir a Ana Cristina quando estava cá, que é da Rádio Nacional de Angola. E depois tem as brasileiras. A minha primeira brasileira é a Nathalie Gedra. Eu gosto muito da Nathalie, ela é muito, muito boa, ela é brutal mesmo, assim. Eu gosto dela, da Nathalie. Eu gosto desse pessoal da TNT. Eu gostava muito da Sofia, que é portuguesa. Canal 11, não é? Do Canal 11, é portuguesa. Depois existem, como eu estou, estas pessoas eu gostei e me ajudaram a fazer a minha própria. Eu gosto muito do Henrique Ali. Caramba, por que eu me esqueci desse nome? Esse que é moçambicano. Um dos maiores da África, para mim é o melhor narrador africano. Que brincadeira. Eu gosto muito do Henrique Ali. Eu tive a honra de trabalhar com o Henrique quando trabalhava para a Supersport. Era muito, 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 muito bom. Eu gosto do Henrique, mais africanos que eu gosto. Eu não tenho muito conhecimento de africanos. Eu agora tenho gostado muito da forma de apresentar e da desenvoltura da Kate Abdo, que era Abdo, agora é Scott. Ela grava... Ela trabalha para a CBS. Thierry Henry. Que agora é da CBS. Exatamente. Eu gosto muito da desenvoltura dela enquanto comunicadora, que permite que os seus interlocutores sejam eles mesmos, porque isso é a apresentadora que precisa dar essa vontade, essa liberdade. Tem todo um script, tem todo um projeto criado para que isso aconteça, mas é porque ela se sente bem a fazer dessa forma e ela permite que eles sejam como eles são naturalmente. Eu gosto dela também. Eu conheci há 2 anos, mais ou menos, 3. Pessoalmente? Não, o trabalho dela conheci agora. E sim, essas são... Mas hoje eu consumo muito internet, jovens criadores, porque eu estou na internet. E eu preciso sair da minha caixinha de televisão para emigrar para a minha nova aldeia global, internet. Então eu consumo muitos jovens da internet. A Jandira já ouviu falar do Bento Prime? Já, eu vi quem me mostrou, acho que foi o Romilson Teixeira. Já ouvi falar. Não conheço o Romilson Teixeira. Já ouvi falar. Já vi um vídeo dele, na verdade. Ele tem alguns desafios, né, que chamam de challenge nas redes sociais, sobre alguns jogadores, né, colocam um jogador versus outro, ou equipa versus outra. E ele dá a opinião dele. Dá uma opinião. E também é uma modalidade muito interessante. Sim, ele tem ganhado muitos seguidores, principalmente brasileiros. Sim. E... nós temos que mostrar que nós, enquanto angolanos, conhecemos temos futebol, a nossa palavra a dar em relação ao futebol. E nós temos muita gente em Angola que tem conhecimento sobre futebol, que fala muito bem sobre futebol, mas que não está nas redes sociais, não está na grande mídia. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, por acaso. Que não está na grande mídia, mas que tem muito conhecimento, bom domínio e que tem muita capacidade para fazer. Eu vi, por acaso, uma vez um vídeo do Bento, mas agora sim, eu acho que quando tu fazes uma coisa que é disruptiva, é muito fácil as pessoas verem e se encantarem e abraçarem o que você faz. E eu acho muito bom. Existem hoje muitos jovens angolanos que vivem fora de Angola que estão a fazer conteúdo sobre futebol. Existem coisas que precisam ser melhoradas, existem coisas que precisam ser mais trabalhadas, que precisam ser melhor mimadas, mas o importante é começar. Começar é uma coisa e depois filtrar tudo o que se faz vai ser outro momento também. É verdade. Vai ser outro momento. Porque
o universo dos criadores, ele tem muita margem de crescimento no mundo inteiro e em Angola nem começou ainda. É verdade. Em Angola nós estamos a experimentar. A internet é uma coisa muito pequena para nós ainda. Então, quando tudo isso se abrir, se expandir, eu vou ser uma das primeiras. Não é? Do jeito que foi pioneira na televisão, não é? Eu vou ser uma das pioneiras também na internet. Sem dúvida, eu sem vou ser dúvida. uma das Já primeiras. é, não é? Não podemos dizer que pode ser, já é. Se eu continuar, né? Continuar. Porque se eu desistir disso aqui, Mas eu não eu vou acho ser que uma não das deixa de ser de todo, não é? Não, vai ficar lá registado, Porque né? se um dia eu ousar começar a falar sobre futebol, vou ter como referência a Jandira, sem dúvida. Que honra, sem Daniel. dúvida. Que honra, muito Porque obrigada. são pessoas como a Jandira, o Bento e muitas outras que fazem acreditar, que fazem entender que nós também podemos ter o nosso espaço. Temos, não é? nós temos. Porque o futebol é uma coisa de massas. Sim. Nós temos uma realidade em que o futebol é o nosso elo de ligação. Tu és do 1º de Agosto, eu sou do Petro, nós somos... Não, é um exemplo. Estou a brincar. É um exemplo. Nós somos amigos, mas quando nós vamos para o campo ver futebol, nós não somos rivais, nós somos mesmo amigos. Nós, enquanto angolanos, nós sabemos viver muito bem essa coisa muito emocional do futebol. Eu quando digo que o futebol eu tenho distante, não é que eu não vibre com uma brincadeira que foi o Lamine jogar contra a Inter na primeira mão da meia-final, o Lamine a brincar contra o Dortmund. Eu vibro com isso, porque o futebol mexe com as nossas emoções. Certo. Mas eu não deixo que ele mexa tanto com as minhas emoções. E ativar o lado irracional da coisa. Eu não permito isso. Então, nós, os angolanos, gostamos de futebol, nós entendemos de futebol, porque nós vivemos o futebol desde a idade. Nós somos parecidos aos brasileiros. 90% do brasileiro sabe o que é futebol, entende do futebol. Mesmo que não entenda na sua essência, mas acredita que saiba do futebol. Vive com aquilo. A bola já faz parte da nossa infância. Nós também. Então, nós temos muita gente que... E a geração que vem depois da minha, os de 20 e poucos, eles vão fazer muito isso, porque vivem isso no dia a dia. Certo. E quando tu vives uma coisa para fazê-la como um trabalho, é muito mais simples, muito mais fácil. Muito bem. Eu gostaria de saber coisas boas, quais foram as melhores coisas que o desporto, ou o futebol em específico, proporcionou na sua vida? A primeira é que eu já falei aqui e eu me lembro sempre disso, que é o futebol me ensinou sobre geografia africana e geografia mundial. Porque quando tu assistes um jogo de Liga dos Campeões, tu não estás só a ver 22 jogadores a correrem. São jogadores de países diferentes. E se você tiver interesse, realmente você vai aprender. Onde é que está localizado aquele país? Por que aquele país está naquele lugar? Desculpa cortar. Dentro de um país pode ter um outro país, o País Basco, é muito famoso, o Atlético Bilbao. Aprender sobre geografia, cultura, história, porque é que existe um país dentro do país, porque é que existe uma região na Espanha que quer ser independente, porque é que os países como a Jugoslávia, já não existe Jugoslávia, como é que eu digo agora? Esqueci-me. A Croácia, a Sérvia, a Bósnia, o outro... Como é que chama? A Eslováquia. Porquê é que esses países têm bandeiras similares, muito parecidas? Porquê é que eles falam todos idiomas parecidos? E você vai estudar sobre a antiga Jugoslávia, o que era a Rússia, que não é a Rússia, mas era um território todo composto por estes países, as guerras nestes lugares. Guerra entre a Albânia e a Sérvia. Então, você vai entender a rivalidade futebolística destes países, por exemplo, ela transcende o relevado, tem história, tem morte, tem sangue jorrado. Então, o futebol, para mim, é mais do que 22 homens a correrem atrás de uma bola. Eu tento perceber a história por detrás. Porque é que o Kvaratskhelia, que é um georgiano, joga no Paris Saint-Germain? O que é a Geórgia? Onde é que está situada a Geórgia? Quem mais é georgiano que joga futebol ao mais alto nível? Quando tu entendes que é mais do que espetáculo de bola, tu consegues perceber a grandiosidade que é o futebol. Então o futebol me ensinou a pesquisar, a buscar, a não ficar quieta, a não olhar, a não só ouvir, a tentar perceber, a buscar. Era um castigo, eu tinha que ficar de castigo para ver futebol. E eu comecei, eu era excelente a geografia na escola,
porque eu começava a ver COSAFA. O que é a COSAFA? Nada mais do que a SADC. Então, quando tu sabes isso, é uma coisa. O que é o CAN? É o aglomerado de toda a África. Depois tu tens agora, por exemplo, o CHAN, que também é toda a África. É África, mas doméstica. Nós tínhamos também uma outra competição, que eram os Jogos da Região 6, que já vai mais do que só a COSAFA. Aglomeram outros países, para tu poderes entender como é que está dividido o continente africano, onde é que estão, por exemplo, tinha uma palavra que me fazia muita confusão, que era o Corno da África. What does mean Corno da África? Tipo, o que é o Corno da África? É o centro da África. Os países que estão no centro da África, os países que estão no litoral africano, os países que estão ao redor da África. Então, quando tu começas a perceber tudo isso, o futebol ajuda-te a compreender a geografia do próprio continente, a geografia do mundo. O futebol me ensina essas coisas. E também, não só em relação à geografia, vamos dizer, territorial, mas também nós conseguimos entender... Vamos ler um livro e conseguimos entender mais ou menos se essa pessoa tem origem em que país. Falou do Kvaratskhelia. Eu noto que na Geórgia muitos nomes acabam com Dje. D-Z-E, mas lê-se Dje. Ananidje, Kaladje, não sei o quê. E quando vejo uma pessoa, pode ser um escritor, um poeta, com esse nome, eu consigo ver, não, esse camarada deve ser da Geórgia. Se acabar com para um identificar. Popovic, ou Sérvia, ou Croácia, consegues ver mais ou menos. Eles são com duplo S nórdico, se calhar é da Islândia. E é algo muito interessante. Parece que é pouca coisa que o futebol nos ensina, mas no final entrega muita cultura. Então, o desporto, depois tu tens, acompanhas a vida dos atletas. E os atletas nos ensinam mais do que o que eles mostram, por exemplo, que são ricos, que têm muito dinheiro, é a disciplina, o foco, o comprometimento, porque um jogador, para chegar ao mais alto nível, ele abdicou de muita coisa na vida. E todos nós que quisermos alcançar coisas grandes, nós precisamos abdicar do que é fútil para nos focarmos realmente no que importa. Então, para um jogador chegar a um nível de Real Madrid, por exemplo, até 2017, eu achava que o Vinícius Júnior não jogaria na equipa principal do Real Madrid. É verdade, é verdade. Porque, em termos técnicos, não tinha grande qualidade. Mas ele abdicou de algumas coisas, ele abdicou de alguns hábitos para que ele se pudesse focar naquele objetivo de ser um jogador principal da equipa do Real Madrid. E chegou à equipa principal do Real Madrid e esteve a disputar para ser o melhor jogador do mundo. Então eu aprendo sobre disciplina, sobre foco, eleger as coisas mais importantes para se focar realmente nas coisas mais importantes. Porque se olharmos só para o futebol como uma coisa de entretenimento e estamos ali 90 minutos e já acabou, vai ser muito vago, vai ser muito lá na gaprina, muito fácil, muito simples. Mas se olharmos para o futebol mais do que o que nós pensamos que é, existe muita coisa por detrás do futebol. Há uma citação que é das minhas preferidas, não só do futebol é a minha preferida, mas da vida, uma das minhas preferidas, foi de um treinador emblemático do Liverpool, Bill Shankly. Ele dizia que o futebol é mais do que um caso de vida ou morte, é mais do que isso. Vai além disso. O futebol vai muito além. O futebol... Por exemplo, agora nós tivemos a tragédia dos irmãos do Diogo e do irmão do André. Isso já não é futebol. Já não é futebol. Já não é sobre futebol. Tu tiveste uma meia-final de Liga dos Campeões entre o Ajax e Tottenham. Ai. Só um jogador de futebol tem concentração e capacidade física, como teve o Lucas Moura, para fazer aqueles golos. Entendes? Eu aprendo estas coisas com o futebol. Aquilo faz acreditar em Deus, sem dúvida. É mais do que futebol, estás a entender? Aquilo é mais do que futebol. É mais do que uma bola jogada. É mais do que dois jogadores a disputarem uma posição dentro de campo. Aquilo é como você disse, é acreditar no divino, no transcendente, no que nós não conseguimos controlar e não conseguimos ter domínio. Então o futebol... Eu tenho muita paixão por futebol porque ela me ensina muitas coisas. O futebol me ensina muitos momentos, me faz viver coisas únicas e que eu carrego para mim e para a minha vida. Top. Muito. Até já não sei o que dizer. Futebol é isso e muito mais futebol para mim. É mais do que 50... Porque
imagina, a música consegue colocar 50 mil pessoas no estádio, encher, as pessoas vibram, mas as memórias que uma partida de futebol te deixa, elas são eternas, assim, para todo sempre. E tem sempre mais detalhes. Vai ver o rapaz que entrou para o campo, que foi abraçar o ídolo, que foi o steward que chorou, porque não conseguiu aguentar. Eles têm que ficar ali com a frieza total, mas tem uns que não aguentam, mesmo desabam, porque é a equipa do coração e eles às vezes têm que estar de costas. E o futebol eu acho que é a única atividade profissional que nos mostra o ser humano na sua essência. Quando é para chorar, chora-se, quando é para sorrir, sorri-se, quando é para vibrar, vibra-se, quando é para gritar, grita-se. Fazer guerra. Então, o futebol mostra o ser humano na sua essência. Tem muita coisa negativa de que se apropriam o futebol, tem, mas quando nós olhamos para ele de forma... despimos-nos da emoção completa, tem coisas muito incríveis. Tanto foi por isso que tanto o Drogba como o Pelé já pararam guerras. Entende? São coisas assim históricas, grandiosas, que só o futebol consegue movimentar isso. O futebol, em alguns lugares, ele é muito político, mas noutros, ele é muito cultural, ele é muito social, ele é um elemento de agregação sociológica e não só desportiva. Tem essa vertente do futebol que eu gosto muito. Mais do que 22 homens a correrem atrás de uma bola, verdade. Mais do que uma narração de um golo. Críticas simplistas ao futebol. Não. Temos que olhar de forma apaixonada, mas consciente para o que o futebol é. Eu gosto dessa parte do futebol. Agora, voltando para a questão mais profissional, sente-se realizada profissionalmente? Ainda não, porque eu agora comecei uma nova fase da minha carreira profissional. Ainda não. Eu quero poder ser a melhor no que eu faço. Eu quero poder... Na verdade, já ganhou prémios até, não é? Comprovam alguma coisa. Já ganhei. Angola 35 Angola graus. 35 graus, já. Mas eu agora estou... Aquela fase toda de televisão, eu coloquei assim numa gaveta, tá a entender? Agora eu abri uma nova gaveta, que é a criação de conteúdos. Então eu quero ser a melhor na criação de conteúdo. Eu quero que quando o Daniel estiver a falar com um amigo estrangeiro, diga assim, não, olha, no meu país tem a Jandira. Sem dúvida. Ela faz isso, você conhece. Sim. Eu quero ser a primeira memória dos meus conterrâneos quando forem falar de criadora de conteúdo desportivo angolano. Eu quero ser uma referência dentro desse mercado. Eu quero que não exista dúvida quando formos falar sobre futebol no feminino em Angola, África portuguesa, África que fala português, que não exista dúvida que quando se falar Jandira. Sem dúvida. Eu quero isso, eu quero poder inspirar ou ajudar que outras meninas gostem de futebol. E consigam compreender que é mais do que eu lhe expliquei, que é mais do que 22 homens a correrem atrás de uma bola, que é mais do que uma coisa que faz e produz muito dinheiro, que é mais do que jogadores que são extremamente ricos, que faz ricos do dia para a noite, que existem muitos pontos que nós podemos aprender com o futebol, com o atleta de futebol, com o treinador de futebol. Existe muita coisa por detrás, então eu quero ser essa referência. Então, eu já me realizei, sim, enquanto apresentadora de televisão, mas na nova função, nas novas coisas que eu quero fazer, acabei de começar, tem 2 anos. Ainda tem a rádio, para mais tarde. Eu não sei se eu ainda quero fazer rádio. Uma pena. Eu não sei se eu ainda quero fazer rádio, porque nós precisamos entender os nossos momentos, os nossos tempos, e naquela altura a rádio era uma coisa que eu queria muito, não deu. Eu me realizei na televisão, então agora eu quero muito fazer com que o que se faz na internet seja visto como algo muito profissional, com pessoas muito competentes. Eu quero poder abraçar os meus colegas que fazem, para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos ser uma comunidade muito saudável e muito competente, que nós possamos reivindicar direitos também e que nós consigamos, acima de tudo, mostrar que com a nossa câmara em casa nós podemos levar informação credível, boa, com qualidade para quem nos acompanha através das redes sociais. Excelente, excelente. Está aqui com a presença do esposo / assessor / segurança.
eu queria perceber como é a relação em casa no que toca ao comando. Eu acho que ela é feliz, né? Saber que não precisa discutir com ninguém em casa quando o assunto Eu sou mais apaixonada do que ele. Ah, é? É. Mas E ele é antigo jogador de futebol. E eu sou mais apaixonada do que ele. Nós não temos dificuldades na nossa relação sobre futebol. Eu vejo futebol até 1 da manhã, ele vai dormir. Porque eu trabalho com isso, então eu preciso ver. Para ter uma opinião, eu preciso ver, não posso só ouvir nem ler, eu tenho que ver. Porque quando eu vir, eu vou ter a minha própria percepção, eu preciso ver. Então, não, respondendo a tua pergunta diretamente, não, nós não temos quesilhas por causa do futebol, não. Agora senti-me péssimo por não conhecer. Ele compreende na perfeição o meu trabalho. Hoje eu faço criação de conteúdo porque o meu marido quis que eu fizesse criação de conteúdo. Certo. Porque foi ele quem criou tudo, todo o conceito que existe nas minhas páginas YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, foi ele que criou. Eu já não queria trabalhar com isso. Ele disse, amor, tu vais dar tanta volta à procura de alguma coisa, o que te faz feliz é isto aqui. Então eu vou fazer isto e depois você só começa a fazer o que você sabe fazer. E foi por ele, senão eu não teria a fazer mais isso. Ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem também. Eu vou pedir uma salva de palmas. E eu sou muito grata a Deus pela pessoa que Ele me permitiu. Eu creio em Deus e eu creio que mais do que juntar pessoas, Deus une propósitos, que Deus une capacidades, mentes. Então Ele nos juntou e eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Então não tem havido nenhuma dificuldade em conciliar a família com o trabalho? Tem sido não, muito eu cozinho com as minhas telas ligadas. Epa! eu tenho um amigo que diz, devias fazer os bastidores para nós vermos, deve ser muito divertido. Eu cozinho com as minhas telas ligadas, eu estou na minha cozinha, tenho um iPad a ver, porque agora o novo formato da Liga dos Campeões deixou maluca, né? É verdade. Tinha jogo às 5 da É a vossa tarde. responsabilidade de explicar às pessoas, então vocês não podem estar mais confusos do que não, nós. estás a entender? Então, eu tinha jogos às 5 da tarde, às 7 da noite, às 8, então eu estou a fazer o jantar, eu tenho a minha tela ligada, tenho a minha televisão ligada, tenho o meu iPad, tenho o meu telefone, o telefone dele, tudo fica ligado e eu vejo todos os jogos. Como eu estou a dizer, eu tenho que ver para falar. Se eu não conseguir assistir, eu me sinto incompleta para falar. Certo. Entende? Eu me sinto quase que eu estou a usurpar. Desonesta. Completamente. Eu tenho esse problema de ter que ver para falar. Se eu não conseguir assistir, se eu não vir, eu tenho dificuldades. Por isso é que eu às vezes não faço vídeos logo a seguir, porque tenho compromissos e eu não vi o jogo. As pessoas vêm, Jandira, o vídeo. Eu não vi ainda. Eu tenho que ver primeiro, depois eu vou lá, recuo o jogo, assisto o jogo. Sim. Depois de ver o jogo, aí eu consigo gravar o vídeo para vocês para dar e deixar. a melhor opinião possível, não é? Top. Então, agora eu gostaria que já estamos praticamente na reta final. Já? Né? Infelizmente. Daqui a pouco vamos começar já a bater porque tem que terminar. Então eu já vou me comportar melhor do que nas outras vezes. Mas eu queria que alguns conselhos... Não, antes dos conselhos eu queria explicar quais são os próximos projetos. Tudo bem, começou agora, mas se calhar tem próximos passos, não é? Até porque a engenharia e outras coisas que passaram pela sua vida ajudaram a antever as coisas, a organizar e a antever algumas situações. Eu gostaria de saber se existem projetos futuros e também, depois de explicar essa parte, queria perceber, ou melhor, sugerir que desse alguns conselhos, tanto para as meninas que querem ir para essa área, como para o público em geral que se inspira, gosta de futebol. Eu tenho o meu grande projeto agora até o final do ano é solidificar a minha página do YouTube. Eu reativei-a em abril e agora eu acho que chegou a hora de dar vida ao meu YouTube, de fazê-lo crescer, de poder expressar as minhas opiniões. Já não posto há um mês. Que é isso? Porque eu entrei num modo férias, então eu fiquei completamente ausente, mas eu vou regressar. A partir de 17, quando regressarem às ligas, eu volto também com tudo. Então o meu grande projeto no momento é o meu YouTube.
dar vida ao meu YouTube, fazer os meus vídeos no YouTube, fazer crescer a minha comunidade dentro do YouTube. E este é o meu grande projeto e desafio agora. Sim. E claro, eu não posso só fazer o YouTube e esquecer das outras, mas dar continuidade também às minhas redes sociais, como o Instagram, como o TikTok. O Facebook, eu também voltei-me para ele, ao Facebook, para fazê-lo crescer. Então o meu objetivo é cimentar tudo o que eu tenho feito até agora, consolidar, criar a minha audiência também consolidada e que eles saibam que às X horas de segunda-feira ou de domingo à noite a Jandira vai estar lá, vai ter conteúdo da Jandira para que possam assistir, para que possam ver. Esse é o meu grande objetivo. Não tenho assim coisas megalómanas para já, para te contar. Step by step. Para grão poder grão, fazer. Para quem quer fazer jornalismo ou criação de conteúdo, é agora o que é mais importante: estudar. Vocês precisam identificar o que vocês gostam realmente, como vocês querem fazer, porque se vocês não souberem em primeira instância o que vocês querem fazer e como vocês querem fazer, vai ser muito complicado. Então identifiquem o que querem fazer e depois estudem línguas, pronúncias, língua portuguesa, gramática, estudem, porque é importante saber se comunicar, é importante saber falar, é importante dominar a vossa língua de trabalho, que no caso é a língua portuguesa, para que vocês possam ter maior desenvoltura. Leiam muito, estudem, leiam livros. Livros de autoajuda não são bons. Leiam. A linguagem é completamente diferente da vossa linguagem do dia a dia. Estudem. A internet hoje nos oferece tudo e mais alguma coisa, nos fornece muita coisa. Estudem, busquem referências, vejam o que as vossas referências fazem. Não imitem, não copiem, mas absorvam e transformem tudo o que vocês puderem absorver na vossa imagem, na vossa identidade, porque se vocês não tiverem identidade, ninguém vos vai reconhecer, ninguém vai saber quem vocês são. Então criem a vossa própria identidade. E claro, quando se diz criem a vossa própria identidade, como disse aqui o Daniel, Rob como um artista não diz que você precisa copiar o que o outro faz, mas que você precisa olhar para o que o outro faz e tentar transformar com características suas aquilo que já está bem feito. A roda foi inventada em 1900 e agora não vou saber o ano, mas todo mundo faz uso da roda até hoje. Foi desenvolvida, foi aperfeiçoada, mas é a roda inventada em 1900 e... Então, não vale a pena tentar inventar coisas novas. Vale a pena, sim, observar bem e saber: eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero ir por aqui, eu não quero ir por aqui, isto aqui me agrega, isto não me agrega, com isto eu consigo, com isto eu não consigo, e depois desenvolver as suas próprias coisas. Top. Posso pedir mais uma salva de palmas? Obrigada. Agora, podemos partir para um momento mais engraçado, que eu vou apelidar agora de momento Bento Prime. Gostaria de saber, desde o momento em que começou a assistir o futebol e passou a tornar... Desde que o futebol passou a ser uma paixão para si, qual foi o melhor 11 que já viu jogar? Melhor 11? Que é isso? Eu não sou muito dessas coisas. Assim, eu teria que montar eu teria que montar o meu 11? Sim. O meu... Podemos montar um esquema tático 4-3-3, não sei qual é o preferido, 4-4-2. Vamos lá. Assim, jogadores que eu vi jogar muito, que eu gostei muito. Na baliza. Podemos começar do guarda-redes até os pontas. Eu acho que... Eu gostei muito do Vítor Bahia. Eu gostei muito... mas é para falar nacional, internacional? De modo geral. Então... Mas eu queria que falasse apenas dos que viu, porque senão vamos colocar Pelé... Não. Eu gostei muito do Vítor Bahia. Eu gostei muito do Gigi Buffon. Eu gosto muito do Manuel Neuer. Eu acho que ele é excelente. Porque eu vi mais e eu conheço mais. Certo. Eu vou ficar com o Manuel Neuer na baliza. Lateral direito. Lateral direito? Posso dar algumas sugestões? Podes. Filipe Lahm, Daniel Alves, Cafu. Já foi. Dani Alves. Lateral esquerdo, Marcelo. Sempre, em todos os momentos. Desculpa, Roberto Carlos. Marcelo. Marcelo, sempre, em todos os momentos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Quem seria meu outro central? Paolo Maldini.
Jogou maioritariamente a lateral esquerdo, mas como central também tem. Não, Sérgio Ramos... Calma aí. Podia ser, mas eu não quero meter aqui... Vidic. Não. Foi um bom. Não. Sérgio Ramos, certeza. Sérgio O Chiellini também seria uma boa escolha. Pode ser, mas não, o Pepe batia muito nos outros. Já tem o Sérgio Ramos que bate, então tem que ser assim um mais central elegante. fino. Quem? Agora me esqueci de todos. Deixa-me ver aqui um central. Ajuda-me com o central aí. Nosso assessor. Sérgio Ramos. É o John John Terry. Não, o Carvalho, o português. Ricardo Carvalho. Top. Ricardo Carvalho. Jogaram juntos no Real Madrid, por acaso. Ricardo Carvalho, Sérgio Ramos, Marcelo, Daniel Alves. Médios. Busquets. Boa escolha. Busquets. Modric. Xavi ou Iniesta, não é? Xabi Alonso. Mas não dá. Com todo o respeito ao Xabi Alonso, não dá. Não dá, porque eu já tenho o Busquets. Eu vou ficar com o Busquets e não com o Xabi Alonso. Então, é Xabi, é o Busquets, Modric, Xavi Hernández. Já temos 3 médios. Neymar, Cristiano Ronaldo, E Messi. Sim. Temos um 4-3-3 que... Atacante eu não tenho dúvidas. Não tem dúvidas, não é? Não. Neymar como. sempre. Neymar sempre. Porquê? Neymar. Desculpa a minha pergunta, se calhar sou burra, mas Neymar? porquê? Por que Neymar? Por que Neymar? Não tem um jogador no mundo mais fantasista do que o Neymar que eu vi jogar no Santos. Assim, E nos primeiros anos de Barcelona, até o final do Barcelona. até mesmo no PSG. PSG, Mas o Neymar do Santos, para mim, ela é tão... É a personificação do jogar bonito. Mais do que... de fazeres que o futebol seja mais do que um jogo feito por humanos. Parecia que era uma coisa robotizada, entendes? Neymar que eu vi jogar no Santos era incrível. Assim, espetacular. Eu dormia às 5 da manhã e acordava para ir para a escola porque eu tinha que ver o Santos do Neymar a jogar. O Neymar me fez gostar do futebol, arte, magia pura. Neymar sempre. Messi, fantástico. Cristiano Ronaldo, extraordinário. Mas o Neymar... é melhor do que Infelizmente tentaram mutilar esse lado dele mais criativo, não, mais eu artístico. tenho... é como eu te disse, a forma como as pessoas saem. O que o Neymar fez depois dele se tornar um grande jogador faz com que as pessoas se esqueçam de todo o talento que ele tem. O Neymar é um grandíssimo jogador. O Neymar é fantástico. Então, o Neymar sempre, porque o Neymar... ele pegava na bola e parecia que os outros não sabiam nada. Parecia que os outros não treinavam, parecia que os outros não sabiam defender, parecia que os outros... Então, Neymar sempre, porque ele me deu essa ilusão que tem o futebol. Todos os outros vão tentar, mas a minha memória, o que eu prefiro preservar do Neymar é Neymar do Santos, Neymar do Barcelona, Neymar de 2 temporadas mágicas no Paris Saint-Germain. Eu prefiro preservar isso do que o Neymar dos carnavais, das lesões, das mulheres. Não, eu prefiro preservar o Neymar. Boa. Futebolista. Top. Bem, infelizmente estamos a chegar à parte final. Não sei se a Janira gostaria de fazer mais algum adendo, falar mais alguma coisa, assim? Não, eu quero vos parabenizar pelo vosso trabalho e eu quero vos agradecer pelo convite. Muito obrigado. É muito bom ver muita juventude, muito empenhada, muito dedicada no que faz, em buscar... Não sou eu, mas... Sim, estou a falar de todos, estou a falar no geral, né? Eu quero parabenizar-vos. Eu acho que aqui ninguém tem 40 anos. Longe! Eu acho que eu gosto muito de ver que nós sabemos que nós somos uma sociedade muito jovem e que os nossos jovens buscam sempre estarem muito empenhados e serem parte do desenvolvimento do país, e nós somos parte do desenvolvimento porque fazemos as nossas coisas que ajudam a dar visibilidade, por exemplo, ao meu trabalho. Vocês dão visibilidade ao vosso próprio trabalho, vocês dão oportunidade de emprego ao cameraman, ao editor, e eu acho que tudo isso faz com que nós consigamos alavancar o nosso próprio país. Então eu quero vos dar os parabéns pela vossa iniciativa, e vocês são grandes, vocês estão em Angola, estão em Portugal, isso é bom, é diversificar, e eu quero agradecer também porque vocês notaram o meu trabalho e acharam que eu podia vir para aqui trazer algum input. Eu espero que
tenha sido bom para vocês também, que eu tenha conseguido, pelo menos, estar dentro das vossas expectativas, que tenha tudo corrido bem. E eu sou muito grata a vocês pelo convite. Tá. Acho que hoje vamos bater o recorde de salva de palmas, né? Muito obrigada, então. Obrigada. Foi uma honra estar aqui junto de alguém que era uma companhia durante os meus almoços enquanto sentava com o meu pai. Eu já não me lembro se era antes ou depois do telejornal da Zimbo. Era antes do Jornal da Zimbo. Sim, eu ficava ali. Era a maneira que eu tinha para me atualizar sobre o futebol. Porque na altura o meu telefone era analógico, não tinha como pesquisar as coisas. E mais tarde consegui sim, teve aquele desaparecimento, pelo menos no meu ponto de vista. Sumiu e ela. Voltou com muita força. Muito obrigada pelas tuas palavras. Eu aprecio muito o seu trabalho. Muito obrigada. E quero continuar a acompanhar. Então esse é o meu elogio. Muito obrigada pelas tuas palavras, Daniel. E que motive mais jovens e que possa estar em outros programas e falar sobre o seu trabalho. Estamos aqui para isso, né? Mas que o papo esteja sempre à sua casa. Muito obrigada, e sempre que quiserem eu posso voltar para falarmos de outras coisas, de outros momentos, e quem sabe daqui a uns 2 anos eu vou ser aqui a master. Aí no doubt, aí já teremos outras coisas para conversar também, sobre o desenvolvimento do meu próprio projeto e do que eu faço. Mas eu estou sempre disponível para conversar. É muito bom porque aprendemos sempre, encontramos pessoas diferentes e a troca faz-nos sempre muito bem. Muito obrigada pelas tuas palavras e pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Temos programa. Então, podemos dar por terminado mais uma edição do Papos Podcast. Nesta aqui é a Papos TV, a tua televisão de eleição. E, como vocês sabem, a Papos TV não seria o que é sem a ajuda dos nossos patrocinadores. Vou tentar fazer sem olhar para trás. DigiCenter, está certo? A nossa solução para carregamentos e pagamentos no digital. Depois temos também a KB Agency, que é a cara de Papos Podcast. Deixa-me dar só um golo na água para vocês verem a caneca. Comunicação, marketing, identidade visual, branding. A solução é a KB Agency, sem dúvida. Barbearia Peps, para quem quer o cabelinho na régua. Esta é a solução. Está em Portugal a fazer bastante sucesso. Não vou conseguir ficar sem a cábula, pode virar. Coquilixes, bom apetite, merci beaucoup. Vocês sabem, infelizmente não estamos aqui porque estamos numa dinâmica um pouco diferente, mas o Coqui acaba por abastecer as nossas barrigas todas as vezes em que estamos aqui a gravar. Nota também para corporativo, especializada em brindes, principalmente em laser. North Wolf Clothes NWC, também a nossa marca de roupas. Normalmente é a marca que nos veste, vocês viram a Luzira, só que ela não gosta de dar minha camisola. Infelizmente eu vim com Orlando Pirates, aproveitei que ia gravar com a Jandira e vim a desportista. Por fim, Divine Aroma e Accento, que são as nossas especialistas em aromas, não é? Sendo redundante, mas prontos. A Divine Aroma em perfumes, a Accento em aromas para o nosso ambiente, nossas salas, os nossos quartos, com sachês, os difusores. Então nós temos grandes parceiros e são estes que andam conosco todos os dias. Muito obrigado por terem estado até aqui. A Jandira, Panzo, mais uma vez o meu muito obrigado. Obrigada, eu, Daniel. E temos programa. Hasta la vista.